Muniz, hoje nós queremos ouvir um pouquinho sobre a síntese do Evangelho. Como simplificar isso de uma maneira rápida e objetiva para aquelas pessoas que não conhecem as boas novas do Evangelho. Já é um consenso entre os cristãos, entre os teólogos também, que se tirassem a palavra de Deus, se tirassem a Bíblia dos cristãos e deixassem São João 3,16, ficaríamos com o Evangelho, ficaríamos com a síntese. E São João 3,16 diz o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Exato. São João 3,16, então, podíamos dividi-lo em três grandes momentos. O grande fato, a grande condição e a grande consequência. Qual foi o grande fato? O amor de Deus, Ele amou o mundo. E a sua dádiva. Deu seu Filho. Isso. Ele amou e deu, esse é o grande fato. É um fato, inclusive, histórico, o maior fato histórico da humanidade, que dividiu em antes e depois de Cristo a história humana. Esse é o grande fato em São João 3,16. Deus amou o mundo. O que significa isso? Que ninguém ficou fora desse guarda-chuva de amor. A salvação em Cristo Jesus, ela foi universal no sentido de oferenda, de alcance e de oferenda. Agora, esse é o grande fato histórico. Seria por isso que o sol nasce para justos e injustos, porque Deus em seu amor, Ele deu oportunidade a todos. A todos. O ser humano não se beneficia do sacrifício de Cristo apenas quando o aceita como Salvador. O que se chama de lei natural, nada mais é resultado da intervenção direta, imediata e constante de Deus sobre as coisas criadas. Uma benevolência. É uma atuação, é uma supervisão, uma sustentação. Ok? Que maravilha. Nós chamamos isso de teísmo em teologia, o Deus que atua. Mas deixa eu voltar a São João 3,16. O grande fato, Deus amou e deu. Grande condição é o segundo momento de São João 3,16. Para que todo aquele que nele crê. E significa o quê? Que o ser humano não busca a salvação dentro dele. O ser humano vai buscar a salvação fora dele, em Cristo Jesus. Dentro dele existe carência, fora dele existe a solução. Então, bem o contrário do que algumas correntes filosóficas propõem hoje. Olhe para dentro de você. Dentro de nós não existe nada, só existe carência e tragédia psíquica, emocional, espiritual. Agora, fora de nós, em Cristo Jesus, está a grande solução, à nossa disposição. Quando eu respiro perdão, eu respiro graça em Cristo Jesus. Então, essa palavra crer, esse é um verbo que foi colocado ali, ele implica em, não é somente dizer eu creio, tem mais coisas que estão implícitas dentro desta ação. Que coisas são essas? Com certeza, crer significa querer afinar a vida de acordo com a vontade de Deus. Crer em Cristo significa descrer do pecado, descrer de uma vida pregressa. A isso nós chamamos de fé. Significa, então, que o homem está reagindo à ação de Deus. Crer significa que você desistiu das suas lutas e que agora você vai aceitar a grande dádiva que o Senhor Deus providenciou em Cristo Jesus. É como se eu estivesse dizendo, Senhor, eu em mim não tenho condições de fazer absolutamente nada. Isso. Eu me entrego, seria uma entrega total. Exatamente. Mas Tu és a minha suficiência. A nossa grande contribuição na salvação é a nossa imensa necessidade. Nós sempre seremos beneficiados, nunca autores de nada. O autor da nossa salvação é o Senhor Jesus Cristo. Mas eu falei de três momentos em São João 3,16 para responder a sua pergunta sobre a síntese do Evangelho.
Qual é o grande primeiro momento? O grande ato. Deus amou e deu. Segundo grande momento é a grande condição. O ser humano preenche a condição quando se arrepende e entrega e aceita para todo aquele que nele crê. A salvação é uma dádiva de Deus, como oferenda. A salvação se torna realidade na minha vida quando eu aceito de livre e espontânea vontade. Então a salvação que estava à disposição, ela se torna salvação efetivada na minha vida. A partir daí eu vou para o terceiro grande momento de São João 3,16, que é a vida eterna, desde agora. Olha que a vida, eu vou falar isso aqui, é bíblico, isso daqui é palavra de Deus. Antes de Cristo, existe um ensaio de vida. Efésios 2, verso 1. A pessoa está morta em delitos e em pecados. Quando ela aceita Cristo, ela sai da dimensão da vida comum e entra na dimensão da vida eterna. Então o céu para essa pessoa começa agora. Porque vida é muito mais do que um fenômeno anatômico, fisiológico. Vida é uma pessoa, vida é Jesus. A pessoa passa a viver quando ela deixa Cristo assentar no seu coração. Aí ela passa a ter vida eterna. É a grande consequência. Você sabe qual é a grande tristeza do cristianismo? Eu preciso pontuar isso. É quando a pessoa compreende o grande fato, cumpre a grande condição porque ela se arrepende e se entrega, mas em vez de viver a grande consequência, ela vai viver a grande penitência. Achando agora que tem que continuar fazendo alguma coisa para permanecer sendo aceita. Quando ela deveria fazer a vontade de Deus daqui para frente para glorificar o seu nome, porque ela já foi aceita. Isso é cristianismo. O que passar disso é cristianismo mesclado de paganismo. E está cheio por aí, hein? Infelizmente. No momento, então, depois que eu creio, aceito, me arrependo, então a consequência disso é uma vida. É a vida eterna, ele acredita a vida eterna. Quem tem o Filho, está aberto, São João 3, 36. Olha aqui, ó. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Acabou vida comum. No seu peito, você que é um cristão que entregou sua vida a Jesus, não é mais vida comum, amigo. Já é vida eterna. Se morrer, ressuscitará. Jesus disse, São João capítulo 11, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Quer dizer, a vida eterna é creditada. É por isso que ele chama essa morte que nós tanto choramos como um sono. Pressupõe despertar na volta de Jesus o arrependimento. Então, a síntese do Evangelho seria isso. O grande fato, Deus amou e deu. Grande condição, eu me arrependi e me entreguei. Grande consequência, vida eterna. Nisso está resumido o cristianismo. Obediência, ética superior, isso tudo eu vou fazer daqui para frente porque Ele me salvou. Nunca para que Ele me salve. E eu necessito de conhecê-lo mais a cada dia para que isso se manifeste na minha vida como fruto. É isso. A isso nós chamamos de vida cristã. Nesse momento, eu estou pensando em milhares e milhares de pessoas que vão ouvir esse pequeno filme aí. E olha, deixa eu falar para você. Nisso está o resumo da sua e da minha felicidade. Para de batalhar por tentar agradar a Deus, porque Ele se tornou agradável a nós em Cristo Jesus. Pare de querer fazer obras para agradar a Deus, porque o grande ato salvífico foi dele. Cumpra a grande condição, arrependa-se, entregue e viva a gloriosa vida eterna desde agora na esperança do glorioso aparecimento de Cristo Jesus nas nuvens do céu com poder e glória.